Fala, querido ouvinte, tudo bom? Bem-vindo a mais um podcast ou vídeo, dependendo da sua plataforma, de uma vida. E antes da gente começar, vamos fazer nossa divulgação. Estamos nas plataformas digitais, estamos no Spotify, Deezer, estamos na Amazon, estamos também em plataformas gratuitas, como o Google Podcast. Então escolha a sua plataforma favorita. Tem no YouTube também, você que gosta de assistir a gravação, corre lá pro YouTube também, que eu tenho certeza que você vai gostar. E nós temos também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Lá, semanalmente, a gente coloca diversos conteúdos, a gente coloca curiosidades. A gente também tem um momento nostálgico também, Quem conhece a página, sabe que a gente também tem um momento nostálgico. Busque, consumir o nosso conteúdo e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, porque a gente não faz só análise de filmes e séries, mas a gente busca tirar lições de vida, coisas que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia, Por que não, além de a gente se divertir assistindo, escutando, lendo, por que não tirar isso de lição para nossa vida, E hoje eu queria falar de um programa que já tem tempo, Tem uns 30 anos aí, 31 anos no ar, Esse é um programa pessoal um pouco mais velho. Na verdade, quem tem, o canal de TV a cabo ainda assiste o programa, Então o pessoal que é um pouquinho mais novo também deve conhecer, Que é o Mundo da Lua, que era aquele programa da TV Cultura da década de 90, estrelado ali pelo Luciano Amaral. E no que consistia essa história? Era uma história de uma família comum, O pai, a mãe, os dois filhos, o avô e a empregada vivendo no dia a dia. E a história é focada no Lucas, que é o filho. Ele tem 10 anos de idade e no primeiro episódio ele ganha um gravador do avô dele. O primeiro episódio mostra a festa de aniversário do Lucas e é aquela coisa, Criança não gosta de ganhar roupa, e os presentes que ele ganha, em sua maioria, é roupa, coisas que ele não gosta, de... Criança não gosta, de ganhar roupa, Criança gosta de gostar de brinquedo, Eu, pelo menos, quando era criança e tinha aniversário, eu gostava de ganhar brinquedo, e não ganhar roupa. E o avô do Lucas, ele estava construindo um telescópio para ele, O Lucas sempre gostou de planetas, da Lua, até o nome do programa. Só que deu um problema e quebrou, o telescópio, as linhas do telescópio. E então o avô presenteia ele com um gravador antigo que ele tinha, e ensinou o Lucas a utilizar. E a partir daí, ele começou a gravar o que ele chamava de diário de bordo. E ele falava que estava falando do mundo da Lua, que era o mundo da imaginação dele, onde qualquer coisa era possível. E nesse primeiro episódio, ele imagina o aniversário dele, só que ele ganhando todos os brinquedos, todos os presentes. E aí, no final, ele se dá conta que ele ganhou o melhor presente, o gravador foi o melhor presente. E a gente vê que na série, esse é a estrutura da série, Então primeiro a gente tem a situação inicial, onde tá acontecendo alguma coisa, ou ele tirou uma nota ruim na escola e ele tá escondendo, ou ele se recusa a tomar banho, tá 3 dias sem tomar banho, ou ele não gosta de comer legumes, só quer comer doce, E aí tem o clímax ali. E ele vai pro quarto dele, geralmente, às vezes ele ia para outros lugares, já aconteceu dele ir para outros lugares, e tudo mais, mas geralmente ele ia pro quarto dele, ligar o gravador dele, e ele começava seu diário de bordo, onde tudo podia acontecer, e ele imaginava como seriam as coisas da forma que ele queria, Então, pegando o exemplo mesmo desse episódio que ele só queria comer doce, ele imagina que as plantações, dos legumes, dos vegetais estão todos contaminados. Então tudo tem que ser jogado fora, e está proibido. E então eles só podem comer doce. E aí ele imagina, como seria o dia a dia, a janta, o almoço seria pavê, e tudo mais. Só que o interessante é o seguinte, é que ele, imaginando isso, ele começava a perceber as consequências dos atos dele, a consequência do pensamento dele. Então ele mesmo teve a consciência, na imaginação dele, que ele e a irmã iam engordar, iam ficar muito acima do peso, de uma forma ali desequilibrada, E outro exemplo também foi quando ele se recusava a tomar banho. E aí ele imaginou que estava tendo um racionamento de água e que os banhos estavam proibidos.
né, e toda a água tinha que ser contada, né? E aí, interessante que com o próprio imaginar dele, ele percebe que é importante tomar banho. E na história, ele tenta tomar banho escondido, né? E aí no final, né, ele até fala, não, mas eu quero tomar banho. Tipo, aí ele, eu quero tomar banho. E aí no final mostra a cena lá dele tomando banho e tudo mais. E era bem interessante, né? A gente tem até alguns episódios em que havia um clímax maior, né? Por exemplo, quando ele tirou uma nota horrível na escola, e aí ele faz de tudo, né, para agradar os pais, né? O almoço, o jantar, tudo mais. E aí no final ele mostra o boletim, né? E a nota horrível. E aí ele viu que aquela chantagem, né? Aquela forma que ele fez para tentar contornar os parentes, familiares, não deu certo. E aí ele pega o rádio e se imagina sendo um gênio, né? E ele tirando boas notas na prova e tudo mais, né? E o que eu queria tirar, né, de lição com isso, né? Eu acredito que esse vai ser um podcast até rápido, né? Mas uma coisa muito interessante é o fato dele se isolar temporariamente, né? Ligar o gravador dele e ele começar a pensar, né, como seriam as coisas da forma como ele gostaria. Né? E interessante é que ele mesmo enxergava as consequências dos atos que ele tomava, né? As consequências das coisas conforme ele imaginava. Tem aquele episódio também que ele queria comprar um videogame novo, né, e tudo mais, e os pais estavam vendo que tinham muito pouco dinheiro, né? As contas estavam altas e tudo mais, e aí o Lucas se imagina sendo o pai dele, o tio, né? Que é o tio legal, que sempre dá os presentes e tudo mais. E aí ele mesmo percebe, né, que comprando um monte de coisa fora de época, né, é até legal que eles fazem tipo uma Páscoa fora de época e tudo mais. E ele mesmo vai percebendo que a família vai ficando sem dinheiro, né, e no final o próprio videogame dele ele acaba vendendo também para poder pagar as dívidas. Então é muito interessante essa forma de que você parando para refletir, parando para pensar nas consequências de como as coisas seriam, faz a gente ficar mais maduro, ficar mais consciente, né, colocar um pouco mais o pé no chão. E o interessante é que tipo, ele tem 10 anos, né, e como ele cresceu gravando os seus diários de bordo e pensando dos dois lados das situações, né, o lado que ele estava vivendo e o lado que ele gostaria que as coisas fossem, né. E claro, né, a gente não poderia deixar, né, de citar aí a Bíblia. Tem uma coisa muito interessante que Jesus fala, né, no livro de Mateus. Ele diz assim, ó: mas quando você orar, né, quando você for falar com Deus, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. O que está escrito aqui? Né? Então aqui está falando assim: quando você quiser falar com Deus e tiver algum problema, você vai para o seu quarto, fecha a porta, ora para ele, e ele que está vendo você, né, sozinho no quarto, vai te recompensar, vai te dar a resposta que você precisa, vai dar a bênção que você está precisando, a cura de um familiar seu. E isso que está falando aqui no Mateus capítulo 6, versículo 6. E o interessante é que pro Lucas só faltava ele falar com Deus, né? Porque ele já fazia isso, ele fechava a porta, ele ia pro quarto dele, ele fechava a porta, né, e aí ele falava, ele se abria, ele colocava para fora aquilo que incomodava ele e como ele gostaria que as coisas fossem, e no final, após uma reflexão, ele entendia como deveria ser as coisas, sabe? E com Deus é a mesma coisa, né? A gente fecha a porta do quarto, né, a gente vai conversar com Deus, porque muitas vezes a gente fala nosso problema para qualquer pessoa. É claro, existem profissionais, existem familiares, existem melhores amigos que são aqueles confidentes, que são pessoas que nos ajudam, mas Deus, que está acima de tudo e acima de todos, está o tempo todo esperando a gente fechar a porta do nosso quarto, né? Talvez não precisa ligar um gravador para poder falar com ele, porque ele está escutando a gente, e a gente sim falar os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa ouvir.
E ele vai responder a gente, né? Porque Deus é fiel, Deus cuida da gente, né? E na medida daquilo que nós vamos necessitando, Deus vai abençoando, Deus vai falando pra gente, né? É claro, a gente não é filho mimado, Deus não vai dar tudo aquilo que a gente quer, mas Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Um teto para morar, alimentação, trabalho, Deus vai dar, porque Deus é bom, Deus é um Pai muito bom, né? Voltando um pouco ao mundo da Lua, eu lembro que no finalzinho da série, o rádio do Lucas, ele acaba quebrando. E ele, né, leva pro avô dele consertar, né, ele acaba não conseguindo. E aí o próprio avô dele fala assim: Lucas, você não precisa do gravador para você poder imaginar, para você poder pensar nas histórias. Tá tudo aqui. E é isso. Deus está aqui no meio de nós. Não precisa uma grande eloquência ou um microfone, né, ou alguma coisa para chamar a atenção de Deus fisicamente. É só a gente entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Ele, que vai dar tudo certo. Então, pessoal, é isso. Hoje foi um podcast curtinho mesmo. E se você tinha saudades, tem saudades do Mundo da Lua, né? Era um dos meus programas favoritos da TV Cultura, né? Comenta aí embaixo, manda pro amigo seu que era fã da série. Qual é o seu episódio favorito? Qual a sua lembrança favorita dessa série? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe vocês e não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro.